Olá, eu sou a Stefânia Dalepiani, aluna do curso de Agronomia da Unijuí, orientada pelo professor Ivan Ricardo Carvalho na disciplina de Plantas de Lavoura 2, desenvolvendo o trabalho sobre a competição intra- e interespecífica das culturas do trigo, triticale, centeio, cevada, girassol, canola, cana-de-açúcar, mandioca e batata. Então, a competição ocorre entre os indivíduos da mesma espécie, são as competições intraespecíficas, e quando ocorrem em espécies diferentes é a competição interespecífica. Ocorre quando duas ou mais plantas estão competindo pelos recursos limitados do ambiente em que elas estão semeadas ou plantadas, como a água, luz, nutrientes e o espaço para elas se desenvolver e realizar a fotossíntese através dos mecanismos do sistema radicular. Então, a planta que tiver mais sucesso na competição é a que for mais resistente às limitações, ou seja, apresentar uma maior rusticidade, e as menos tolerantes, a competição vai afetar o seu desenvolvimento. O objetivo do trabalho é mencionar as competições das culturas em relação ao alto sombreamento e a competição de plantas invasoras e as ações que comprometem o desempenho e a produtividade das culturas. Para a cultura do trigo, as cultivar com grau de maturação baixo, o florescimento é reduzido, então impacta no desenvolvimento da área foliar e na otimização da radiação solar. Os grau de maturação alto, as cultivar possuem florescimento maior e também podem ser afetados na produção de grãos, decorrente da maior área foliar, provocando um alto sombreamento, reduzindo a eficiência da radiação interceptada. Para a planta usar a radiação de forma eficiente, ela precisa absorver a máxima radiação fotossinteticamente ativa através das folhas. Então, recomenda-se um rápido estabelecimento do dossel das plantas para a manutenção do índice de área foliar. Isso resulta numa redução de 50% ou mais do acúmulo de massa seca total. A área foliar depende da quantidade de radiação interceptada, determinando parte do crescimento da planta. Então, reduz a massa seca dos colmos no período de sombreamento, pois a respiração consome maior parte dos carboidratos. Plantas no sombreamento ficam mais alongadas e as folhas mais finas, então apresenta baixa massa por unidade de volume comparado às plantas em condições ótimas de radiação. Os gêneros de nabo, azevém e aveia preta são as principais plantas daninhas do trigo. Afetam a dominância apical e inibe o crescimento dos órgãos laterais. O grau das invasoras entre a cultura é alterado por alguns períodos. No início do ciclo das plantas, elas podem conviver por determinado período sem dano na produtividade. É o período anterior à interferência, no qual o meio é capaz de fornecer os recursos de crescimento necessário à comunidade. É o período mais importante. O segundo é o período total de prevenção da interferência. Após emergir, a cultura deve crescer livre da presença de planta daninha para não alterar sua produtividade. O terceiro é o período crítico de prevenção da interferência, onde devem ser feitas as medidas de controle. Compreender esses períodos, que no trigo inicia aos 15 dias e termina aos 36 após a emergência, auxilia na tomada de decisão dos métodos de controle. No químico, ele pode ser reduzido o número de aplicação com maior eficácia e diminuindo os riscos de contaminação ambiental e surgimento de plantas daninhas resistentes aos herbicidas. Para a cultura do triticale, as plantas invasoras no Rio Grande do Sul é o azevém, a aveia preta, o nabo e a nabiça. A competição e o efeito de alelopatia inibe o crescimento da outra, reduzindo a qualidade do produto colhido. Então, se isso ocorrer nos estágios iniciais da cultura, as perdas são maiores.
O período crítico de competição da triticale é 50 dias após a emergência. Quando ocorre prejuízo nesse período, eles são irreversíveis, então a triticale deve estar livre da interferência das plantas daninhas. As interações competitivas de triticale e nabissa na população de plantas, a triticale utiliza os recursos do meio com maior eficiência, comparada à de nabissa, pois ela é mais competitiva. Então, a competição intraespecífica é mais importante que a interespecífica para a triticale, e para a nabissa, a interespecífica é mais importante que a intraespecífica. Para a cultura do centeio, o nabo é uma das invasoras mais prejudiciais, devido aos seus usos. O banco de semente do nabo aumenta a cada ano, então ele possui um crescimento vegetal rápido, uma elevada produção e a dispersão de suas sementes e também uma maior competitividade. Quanto maior a densidade de nabo por metro quadrado, maior é o nível de dano econômico para o centeio. E isso se relaciona também com a eficiência do herbicida utilizado e o custo do controle. Quando o centeio é usado em consórcio, as plantas são diferentes nos aspectos morfológicos e quanto à sua competição, ocorre o sombreamento da planta mais alta. Então, ela afeta o desenvolvimento da área foliar da planta mais baixa. A densidade populacional das plantas deve estar ajustada e também estar atento à capacidade de rebrote de cada espécie, para que o manejo do consórcio seja eficiente. Para a cultura da cevada, a habilidade competitiva dela com o nabo é altamente competitivo, então ele interfere na produtividade da cultura, apresentando resistência aos herbicidas inibidor da ALS, dificultando o manejo integrado da lavoura da cevada, reduzindo o incremento da área foliar e da massa seca. Então, o nabo é uma planta daninha que necessita de controle, mesmo em baixas densidades nas lavouras de cevada. Em relação ao sombreamento, quando a planta possui a formação de biomassa em excesso, aumenta o autossombreamento. Então, o estiolamento das plantas é maior e possui menor lateralidade da raiz. Na cevada, esses problemas são mais frequentes comparado ao trigo, mas isso acontece mais em casa de vegetação comparado a campo. No girassol, as plantas daninhas mais frequentes são o nabo, azevém, caruru e guanchuma. A convivência entre o girassol e o picão preto até os 21 dias após o estabelecimento não interfere no rendimento da cultura. Para a interferência é dos 21 aos 30 dias após o girassol emergir. Então, após esse período, o rendimento dos aquênios são afetados, tornando um processo irreversível e afeta no rendimento de grãos e óleo. As condições de ambiente do girassol e os tratos culturais afetam na produtividade. Se aumentar a densidade, ocorre o sombreamento. As plantas irão alojar os recursos, interferindo no crescimento e apresentando uma plasticidade fenotípica, as condições do meio de cultivo. Então, a densidade deve ser ajustada de maneira geral, reduzindo a competição das plantas entre elas e também com as plantas daninhas. Para a cultura da canola, ocorre a competição entre o nabo e a canola, resultando em baixa produtividade da cultura, reduzindo a qualidade do óleo, dos grãos e dos subprodutos da canola, pois o nabo possui alta quantidade de ácido erússico na semente, que quando misturado à semente da canola, reduz a qualidade industrial. A competição também reduz o número de sílicas por planta, grãos por sílica e afeta a quantidade e não o tamanho dos grãos. Uma planta de nabo por metro quadrado pode ocorrer em perda significativa de até 13%. A aveia também é considerada uma planta daninha na canola, afetando a matéria seca da parte aérea, produtividade de grãos. Então, elas são afetadas mutuamente. Para a cultura da cana-de-açúcar, a competição das plantas daninhas, a liberação de substâncias alelopáticas, as pragas e doenças vão interferir na quantidade
de cana colhida, reduzindo os cortes viáveis economicamente. As perdas são em produtividade. A competição na cana é através da síntese de sacarose e amido, onde uma ocorre no citosol e outra no cloroplasto. Então, a maior competição é entre a síntese de fibras a amido, comparada ao amido, né? Ao possuir uma alta concentração, obtém-se a síntese de sacarose, e quando baixa concentração, ocorre a síntese de amido. Quando ocorre o sombreamento pelas folhas mais jovens e também um déficit hídrico, justifica a diminuição do índice de área foliar na cana. Quando o PCPI é muito longo, recomenda-se iniciar o controle químico da área. O mecânico não é viável, pois exige elevada mão de obra e custo de produção. Recomenda-se também a aplicação de herbicida logo após o plantio, em pré-emergência ou pós-emergência das invasoras, nos estádios iniciais da cultura. Para a cultura da mandioca, ocorre uma redução no rendimento da cultura em espaçamentos mais adensados. Então, ocorre um maior sombreamento entre as plantas e a deposição solar é menor. Consequentemente, aumenta o alto sombreamento e as plantas são afetadas. A planta cresce, mas ela não acumula biomassa do caule e ainda reduz a área foliar, comprometendo a produção de matéria seca do caule, as folhas e o sistema radicular, além do sombreamento causar atraso na formação e na taxa de crescimento das raízes tuberosas. A competição da mandioca com plantas daninhas deve ser isenta até os 75 dias após a emergência das plantas, e o controle deve ser iniciado 25 dias após o plantio. Os períodos de convivência superior a 50 dias pós-plantio, a cultura será afetada na altura, na planta, no diâmetro do caule, no número e no comprimento das raízes da mandioca. Para a cultura da batata, ela é sensível à presença das invasoras, então o período crítico situa-se nos primeiros 4 a 5 meses do ciclo, sendo necessário um período de 100 dias livre de plantas daninhas, após os primeiros 30 dias da brotação. À medida que avança o ciclo, elas não afetam sobre a produtividade, mas dificulta a colheita. Então, recomenda-se uma realização de rotação de cultura, um espaçamento que permita melhor incidência da radiação solar e que as plantas se estabeleçam uniformemente, evitando dar espaço para as invasoras. A montoa também é fundamental para que não ocorra a emergência das mesmas. Para a conclusão, então, utilizar uma boa cobertura de solo no inverno e não deixar as áreas da lavoura sob pousio para melhor eficiência do controle das plantas daninhas. O pesquisador da Embrapa Trigo, Leandro Vargas, menciona que o custo para controle de plantas daninhas em uma área de pousio se equipara ao custo da semente de uma cultura de inverno. Então, você vai precisar investir em adubação, tratamento de doença, mas o retorno vai aparecer na cultura de verão, com uma menor infestação de invasora, quanto na melhoria do solo e o uso residual de fertilizante. Então, ao manter o solo coberto, o produtor garante maior economia e contribui significativamente para o sustento de suas culturas. Lembrando que as recomendações de época, densidade e profundidade de semeadura dependem de alguns fatores, tais como as condições fornecidas de solo, a região a ser cultivada e a finalidade da produção da cultura. Agradeço a atenção de todos